Oi gente, tudo bom? Se você, assim como eu, assistiu ao filme Silenciadas, que é uma estreia agora do começo de 2021 na Netflix, você provavelmente também ficou impressionado com várias situações que as mulheres ali retratadas no filme passaram, e mais ainda por saber que muitas daquelas coisas realmente existiram na vida real. Apesar do filme não ser baseado em fatos reais, ele tem inspirações em atos reais que aconteceram, especialmente durante a Inquisição Espanhola, e toda a perseguição religiosa que aconteceu com os moradores ali da região basca, da França e também da Espanha, e que, se bobear, até hoje ainda existe esse preconceito. Não é à toa que existem tantos movimentos separatistas ali da região basca dos demais países, como a França e a Espanha principalmente. Então eu tô aqui para comentar um pouquinho sobre essa obra, que é uma obra excelente. Tô aqui para recomendá-la para você que ainda não assistiu e fazer um panorama geral de todo esse contexto histórico para você entender ainda melhor, de uma forma muito mais profunda, do que se trata a trama e por que ela é tão importante mesmo nos dias atuais. Porque apesar de toda a trama ser passada no século XVII, dá sim para você fazer muito paralelo com a história da mulher hoje em dia. Antes da gente conversar um pouquinho sobre o filme Silenciadas na Netflix, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho escrito inscrever-se. Também já faz um favor e dá um joinha logo no começo do vídeo, que isso me ajuda muito na divulgação e faz com que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas. Aqui embaixo também está marcadinho todas as minhas redes sociais, me segue lá, vou ficar bem feliz. E aqui na caixinha de comentários, comenta para mim o que você está achando do vídeo, se você assistiu ao filme, o que você achou, se não assistiu, sua expectativa, e me recomende também outras obras com essa pegada que eu vou adorar. O filme Silenciadas é uma produção de drama histórico espanhol, chegou aqui no Brasil através da plataforma de streaming Netflix no dia 11 de março de 2021, é dirigido pelo Pablo Agüero e já ganhou várias premiações, inclusive está sendo super aclamado por diversos críticos especializados, ganhou 5 prêmios Goya, que é uma grande premiação de cinema europeia, e conta a história de 5 jovens ali moradoras do País Basco no ano de 1609, que são presas pela Inquisição Espanhola e são julgadas como possíveis bruxas. E ali, para poder sobreviver, essas 5 jovens acabam abraçando a ideia e acabam convencendo o juiz de que elas vão ensinar para ele mais detalhes sobre o sabá da bruxaria. Então elas acabam enrolando ali aquelas pessoas, mas enquanto isso, obviamente, elas vão sofrendo preconceitos, vão sofrendo torturas, e a gente vai acompanhando toda aquela história de sobrevivência dessas jovens. Uma das inspirações dessa obra é o filme Aquelarre, da década de 80, dirigido pelo Pedro Olea, que também tratava sobre essa cultura, essa discrepância de pensamentos entre os católicos, entre os cristãos e as pessoas que seguiam algumas culturas da região basca. Inclusive o filme ele trata muito sobre essa questão religiosa, embora o filme Silenciado se foque muito mais na questão das mulheres, o que abrange também outros assuntos, como por exemplo o feminismo, a liberdade das mulheres e o julgamento que elas têm na sociedade, o que traz muito mais para a realidade atual. E de acordo com o diretor, o filme também tem uma inspiração no livro A Feiticeira, de Jules Michelet, embora o livro também seja controverso e atualmente ele é muito criticado também por pessoas que seguem a religião católica, inclusive alegam que existem vários exageros em algumas questões, embora o fato principal, que é a Inquisição Espanhola, está ali presente e todas as barbaridades que aconteceu também, de uma forma exagerada ou não, elas existiram. Como eu comentei, toda a história se passa na região basca, que inclui tanto a Espanha quanto a França. Eu já comentei bastante sobre essa região em vários vídeos aqui no canal falando da trilogia Banstein. Não sei se vocês já assistiram aos outros vídeos aqui no canal sobre isso, mas eu vou deixar aqui linkado ou aqui nos cards ou lá embaixo na caixinha de descrição. São bem legais, dá uma conferida. São até vídeos que fazem certo sucesso aqui, porque eu realmente gosto muito da trilogia. São 3 livros que depois viraram adaptações, estão disponíveis também na Netflix, que fala sobre investigações policiais, mas com muita pitada de mitologia basca. Então depois que eu assisti toda essa trama, que eu fiquei muito viciada nessa obra, eu passei a
pesquisar muito sobre a comunidade de uma forma geral e também sobre a cultura ali do local, que é uma região que já existe há mais de 4.000 anos. Ali é uma região que tem 90% dela na Espanha e 10% na França. Aquela localidade é uma comunidade autônoma formada pelo País Basco, que é uma região ali da Espanha, também por Navarra, que é onde inclusive é passada essa trilogia que eu citei, que é a trilogia Banastan, e também por Iparralde, que essa sim fica na França, uma região menor, mas todas elas em conjunto formam essa região basca, que é uma região formada por pessoas que falam uma língua específica que não tem base em nenhuma outra língua conhecida, então é uma coisa super única. Tem as suas culturas que é misturada com a mitologia, então até hoje existe muita gente que tem esse movimento separatista, existem vários movimentos, inclusive considerados terroristas na Espanha, que tenta separar aquela região ali dos demais países, especialmente da Espanha, mas até hoje não é uma região independente, eles são ligados aos países e até hoje tem muita gente que carrega toda essa mitologia, esse conceito, toda essa história da região e com muito orgulho. Imagina se hoje as pessoas são assim, imagina como era lá no século XVII. Então muita coisa aconteceu, até hoje é um marco realmente negativo na história, toda a caçada que foi feita com aquelas pessoas, porque eram consideradas pessoas que não seguiam a religião cristã, ou seja, eram pessoas consideradas feiticeiras, pessoas consideradas com uma ligação com coisas erradas, com entidades. Então houve muita perseguição, houve muita morte, houve muita tortura, mas as questões vão muito além da religião. Inclusive, uma das grandes motivações da Inquisição espanhola, a Inquisição europeia de uma forma geral, não foi somente caçar essas pessoas pela questão cultural, por questão religiosa, mas também porque a coroa ganhava muita vantagem com isso. Ou seja, o rei acabava obtendo os direitos financeiros dessas pessoas que eram investigadas e condenadas. A partir do momento que você era considerado uma pessoa feiticeira, uma pessoa que talvez mexesse com magia, uma pessoa ligada com entidades maléficas, você tinha todos os seus bens requeridos pela coroa e você ficava sem nada e muitas vezes acabava, obviamente, morrendo, queimado numa fogueira e tudo mais. Só que era uma forma também da coroa enriquecer. Então, muitas vezes, pessoas que não eram nem envolvidas com essas situações também eram julgadas. Isso também, no início, envolvia pessoas de outras religiões. Então, não somente pessoas bascas, pessoas que seguiam uma cultura, uma tradição ali da região, mas também pessoas ligadas ao islamismo, mouros, pessoas judias, muitas pessoas que seguiam outras religiões também eram condenadas nessas inquisições. Como eu comentei, esse julgamento da igreja ia muito além do que essa questão cultural, partia também pela questão religiosa, a questão financeira principalmente, porque muito dinheiro ia para a coroa por causa disso, mas também passavam a julgar comportamentos também. Então a Inquisição espanhola e a Inquisição europeia de uma forma geral, ela também condenava pessoas que eram bígamos, homossexuais, então pessoas, a partir das suas atitudes, também eram julgadas como pessoas contrárias ao cristianismo, contrárias principalmente à coroa. Então não existia só essa questão de na Inquisição matavam somente bruxas. Não, eram pessoas que eram condenadas, eram julgadas e condenadas pelo seu comportamento a partir do momento que elas fugiam do que era padrão, do que era aceitável ali pela sociedade. Apesar de todas essas conexões que eu citei, a maior influência do filme, de acordo com o diretor, é a história do Pierre de Lancre, que foi um juiz francês que matou centenas de mulheres ali na região basca da França, justamente por considerá-las bruxas envolvidas com feitiçaria, e mais ainda porque ele queria investigar o chamado Sabá, que é o ponto-chave do filme Silenciadas, que seria uma manifestação, uma festa pagã, uma atitude ali cultural, que era feita por mulheres especialmente e que resultava em relações sexuais com uma entidade maligna, né? Algo diabólico. De acordo com ele, inclusive, depois ele lançou livros falando sobre tudo isso, ele associava todas essas mulheres condenadas e mortas na fogueira com essas atitudes que ele considerava deploráveis, considerava também malignas, enfim. Ele afirmou tudo isso depois em livros que ele produziu a partir de todos esses massacres. E aí toda essa história
real do Pierre Delancre, que aconteceu na França. Os diretores transpôs isso para o País Basco, ou seja, para a região ali da Espanha, que também é uma região basca, junto com essa outra da França, né? Então era a mesma região e o mesmo ano também, foi ali naquela época de 1600 e pouco. Inclusive, existem historiadores que puxaram, né, a árvore genealógica do Pierre Delancre, que era esse juiz que odiava os bascos e tudo mais, e viu que o avô dele era da região basca. Ele saiu de Navarra, foi para a França, onde ele assumiu um outro sobrenome, e o Pierre provavelmente tinha esse ranço com a região, considerava eles supersticiosos, considerava eles demoníacos, porque ele tinha essa relação com eles e ele negava a conexão que ele tinha com essas pessoas, né, com essa cultura. No filme a gente acompanha um vilarejo ali no País Basco, onde as mulheres ficam muito isoladas, porque a maioria dos homens acaba partindo para o mar para poder pescar e trazer alimento ali para a comunidade. Então já era um lugar muito propício para esses ataques, porque dificilmente teria algum tipo de manifestação contrária, já que era um vilarejo que massivamente era formado por mulheres. É quando o juiz acaba pegando essas 5 moças e ali a gente acompanha toda a luta por sobrevivência delas, inclusive as artimanhas e o quanto elas eram realmente espertas para sobreviver. A protagonista é a Maia, que acaba entendendo que toda aquela situação ali de que o juiz está procurando algo sobre o Sabá pode ser sim a salvação delas. Então ela começa a se passar de fato por uma pessoa ligada à feitiçaria e mostrar para ele alguns conceitos teóricos sobre o Sabá. Só que a gente vai entendendo através dos diálogos ali das protagonistas, sempre na língua muito específica deles, né, que não é a língua espanhola, e ali a gente vai entendendo que na verdade elas estão tentando passar a perna deles para sobreviver, não por maldade, é porque elas de fato querem sobreviver, e se elas entrarem naquele ritmo, elas vão sofrer muito menos, porque elas estão sendo torturadas e tudo mais. Inclusive, ao longo do filme, a gente vai tendo algumas outras cenas que vão criando uma pulguinha atrás da orelha, você fica em alguns momentos na dúvida se elas realmente estão falando a verdade ou não, e o final ele deixa algo no ar. Eu não vou entrar aqui muito em detalhe, e se vocês tiverem até vontade de que eu faça depois um filme falando um pouquinho das minhas teorias, o porquê que eu entendi o final da forma que eu entendi, comenta aqui embaixo que eu faço. Mas o foco especialmente desse vídeo é dar esse panorama todo para que a gente entenda realmente a gravidade de tudo isso, porque quando a gente analisa toda essa história, que já é uma história marcante, já é uma história que realmente mexe muito com a gente quando a gente assiste ao filme Silenciadas, mas se a gente sabe todo esse contexto histórico, sabe quantas pessoas foram mortas, quantas pessoas foram julgadas simplesmente por serem diferentes, por pensarem diferentes, por terem culturas diferentes, é realmente muito mais chocante, né? E uma das coisas que eu mais gostei do filme é que ele vai muito mais além do que esse conceito cultural e religioso ligado a essa questão da magia, né, da mitologia basca. Vai também na questão da liberdade feminina, de todo o preconceito que a mulher tinha e que até hoje ainda tem. Então, muitas vezes as mulheres eram julgadas pela forma como elas cantavam, como elas agiam. As mulheres que viviam ali naquele vilarejo, imagina um vilarejo onde basicamente só tem mulheres que falam, que tem uma conexão muito forte com a natureza, como é a base da mitologia basca. Então, elas viviam próximos da floresta, adoravam cantar seus cânticos, então elas eram diferentes, elas eram livres. Então, elas se vestiam diferente, elas não tinham certos pudores que a sociedade tinha na época e que até hoje tem, então elas eram subjugadas por causa disso. E todo esse reflexo a gente tem hoje em dia. A gente vê hoje em dia mulheres sendo julgadas pela forma como elas se vestem, pela forma como elas amam, pela forma como elas escolhem seguir certas coisas em sociedade. E tudo isso ainda existe, e existia lá naquela época, lá no século XVII. O quanto a gente evoluiu, o quanto muitas vezes também a gente acaba dando tanto poder assim à igreja, à religião. Então é algo a se pensar. Eu acho que o filme ele levou muito mais além do que aquele assunto básico que estava sendo tratado no filme. É um filme que tecnicamente é muito bonito, ele é muito bem filmado, ele tem um roteiro muito legal, ele, apesar de ser muito tenso, ele tem uma condução agradável, né? Apesar de todo o assunto ser polêmico, ser difícil.
O filme é muito bem feito, a questão ali dos diálogos entre as personagens falando em línguas diferentes é muito bom. A fotografia do filme é muito bonita, porque todo ali aquele ambiente, ele tá em luz natural, então você tem aquelas questões das paisagens muito bonitas ali do País Basco, mas também a questão daquelas cenas noturnas, daquela coisa da cela, daquele aprisionamento, daquela sensação de impotência que as mulheres têm. Então tudo ali é muito bem trabalhado tecnicamente, além de ser um assunto muito legal. Então é um filme realmente muito válido de ser visto. Assista depois de pegar todo esse conceito que eu te passei, porque realmente o impacto vai ser outro, eu tenho certeza. Se você já viu o filme, reassista depois de ver esse vídeo. Eu acho que você vai se impactar muito mais, é um trabalho muito bem feito. Eu vou procurar mais obras do Pablo Agüero, eu gostei muito do trabalho dele nesse filme, ele é roteirista e diretor, então eu fiquei interessada em procurar um pouco mais a obra dele. Eu vou procurar, depois eu trago aqui e comento aqui no canal, porque eu sei que muita gente também gosta desses assuntos, gostam de filmes nessa pegada e gostam também de conhecer um pouco mais sobre o contexto histórico e ir muito mais além do que a obra que é tratada ali na tela, né? Que a história muitas vezes está bem por trás de tudo aquilo que está sendo narrado. Bom, gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo!